Bom, vou começar então, que o nosso tempo é curto, e algumas partes vou dar uma acelerada, mas todo mundo já deve conhecer. Misconfiguration, na verdade, nada mais é que configuração incorreta do dispositivo. Então ela acaba sendo uma das vulnerabilidades, digamos, mais explorada hoje, não só no ambiente corporativo, tanto também no ambiente externo, quando a gente fala de ataques de IoT em massa, como a questão do Mirai, que ele representa grande parte das botnets. Bom, um pouco sobre mim, a Mariana já abordou mas resumindo, eu sou consultor de segurança da informação. Na Cypher eu trabalho há 2 anos já com segurança ofensiva. A minha área hoje é ethical hacking, eu trabalho diretamente com pentest e análise de vulnerabilidade. E hoje a gente vai ver um pouco sobre o ambiente interno, focando nas fragilidades dele. Falar um pouco também sobre o misconfiguration, abordando na abordagem referente ao pentest black box. Para quem não conhece, o pentest black box é um pentest que você não tem escopo, você está dentro de uma companhia, eles te dão um ponto de rede, ou muitas vezes você tem que entrar na rede da companhia, seja por um Wi-Fi, e você não tem escopo, não tem nada. E a partir desse ponto de rede, você tem que invadir ele, digamos que num ponto escuro, você não tem visibilidade nenhuma da rede. Quando a gente fala de ambiente interno, a gente tem muito mais alvo para a gente atacar do que no ambiente externo. A gente tem servidores, desktops, appliances como storage, PBX, telefonia, qualquer dispositivo IoT, ou também qualquer dispositivo TCP. Ou seja, tudo que tem o endereço IP se torna um alvo. Então a gente tem muito mais escopo para a gente atacar do que no ambiente externo. Todo mundo aqui conhece a OWASP? Alguém não conhece a OWASP? Alguém não conhece? Ok. A OWASP, para quem não conhece, é uma instituição sem fins lucrativos que ele lança a cada período de tempo informativos relacionados à segurança, não só em questão de vulnerabilidades, mas também desenvolvimento seguro. E eles têm um projeto chamado Top 10. Esse Top 10, a cada período de tempo, eles lançam informativos de as 10 vulnerabilidades que mais impactam os ambientes. E dentro dessas 10, eu vou destacar só uma, porque se eu fosse falar sobre todas, demoraria muito tempo mesmo. Vou falar exclusivamente sobre Security Misconfiguration, que em outras palavras é configuração incorreta de segurança. O importante de vocês entenderem sobre Misconfiguration, que eu também vou chamar de A5, para não ter que ficar falando toda hora essa palavra grande, é a questão que ela pode ser explorada tanto no ambiente interno quanto externo. Então, não necessariamente você vai explorar no método dentro de uma companhia, mas sim para o lado de fora, ou qualquer tipo de ativo. Ela é fácil a exploração dela, não é considerado complicado, eu vou mostrar algumas POCs, alguns ataques reais. O impacto dela é o que é o mais importante, por mais que seja besta, aparentemente, você consegue ter acesso remoto a dispositivos, você consegue, a partir desse acesso remoto, derrubar serviços, começar a realizar outros ataques, como movimentação lateral ou pivoting. Você consegue também acessar a informação, em paralelo também roubar ao mesmo tempo. E também você consegue fazer fingerprint de serviços, ou seja, a partir dela você pode explorar também outros vetores de ataques, como a questão de exploits, entre outras coisas. A gente tem 4 vetores de exploração, que eu dividi para facilitar o entendimento, bem simples mesmo, voltado à versão obsoleta de software ou de máquina, vou falar cada um. Recursos necessários, que são recursos que tem em dispositivos ou em serviços, autenticação default, e também mensagens de erro. Abordando rapidamente a parte conceitual, que é bem chato falar, mas é bom vocês terem uma base só para vocês entenderem. A versão obsoleta nada mais é que um serviço, seja um servidor, um sistema operacional, alguma aplicação, que ela já é obsoleta, ou seja, a versão dela já pode ser exploitada ou atacada. Então, se você tem um serviço desatualizado, ela pode ser considerada como misconfiguration, porque ela permite que você explore esses serviços com diversos ataques, não só como autenticação default, mas como também exploiting. Recursos necessários, isso aqui é muito comum, eu acho que é uma das falhas bem graves também quando a gente fala de contas e serviços. É muito comum você pegar websites com contas administrativas ou contas com privilégios altos sem necessidade.
Um exemplo é você ter um WordPress ou um Joomla com usuário administrator, sabendo que o cara só escreve no blog. Então, se ele for comprometido a conta dele, o atacante não teria dificuldade em explorar. Por mais que o Misconfiguration ele aborde sobre aplicação web, ele faz um paralelo com infraestrutura. Ou seja, você pode também explorar recursos ligados à rede, como, por exemplo, portas e serviços, como Telnet, FTP. Então, não necessariamente vai ser só aplicação web, você também vai entrar na parte de infraestrutura, assim por dizer. Então, um outro exemplo disso é você ter um switch ou um appliance que tem um Telnet habilitado. Isso daí é um recurso desnecessário. Por que você precisa desse recurso habilitado, sabendo que você já tem uma autenticação por uma web, que é mais seguro do que usar um protocolo Telnet, por exemplo? A autenticação default praticamente 90% dos ataques de misconfiguration. É a questão de você ter senhas padrões de dispositivo. Aí você até pensa, poxa, mas isso é tão comum, mas isso representa grande cenário dos ataques atuais hoje. Não só falando no Mirai, que é uma da botnet mais famosa, que ele autentica via porta Telnet e ele cria essa rede de botnet através do protocolo, de uma forma automatizada. Então, muitos painéis de logins ou de produtos, que a gente vai ver aqui para frente, elas possibilitam que você consiga autenticar em qualquer serviço usando uma senha de configuração. E isso inclui também não só web, mas como questão de infraestrutura. E o último tópico, só para abordar, é praticamente os fingerprints de serviços, que é a mensagem de erros. Isso aqui é voltado realmente à aplicação web. Quando você consegue imputar numa aplicação algum payload que retorna algum erro. Um exemplo disso é você ter um Apache na versão 2.2.22. Com um simples payload, isso não deveria retornar esse erro. Então, esse erro aqui já é considerado misconfiguration, porque você tem a versão do serviço. Você pode usar essa informação para realizar outros tipos de ataque. Bom, o levantamento não é o foco da apresentação, só que quando a gente fala de um pentest, é importante a gente saber levantar uns ativos de uma forma eficiente e correta. Imagina que você tem 2 semanas para você atacar uma rede que tem mais de 80 mil endereços IP. Então, como que você vai levantar isso de forma eficiente, né? Então, você precisa levantar os serviços, os banners dela, e o mais importante é você organizar as informações que você levanta. Na organização, existem algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando, como a questão de você gerar uma saída. Todo mundo conhece o Nmap aqui? Alguém não conhece? Todo mundo conhece, né? O Nmap é uma ferramenta de discover de rede, mas ele não só atua nisso, ele também serve para você explorar vulnerabilidades. Mas o importante disso é você saber sempre organizar as informações que você faz scan. Então é interessante você sempre gerar uma saída XML para você poder usar um framework ou até mesmo o Excel para você gerenciar essas vulnerabilidades, para você poder atacar tudo de uma vez. Se você enumera 50 switches na rede, como que você vai explorar de uma vez, fazer um ataque, digamos que em massa, esses 50 switches? E é por isso que é interessante você ser efetivo no levantamento. Um exemplo desse script aqui que eu abordei, deixa eu voltar aqui, quando você tem um script que ele retorna banner e reporta também o título da aplicação. Então, direto você consegue já pegar o tipo do serviço. Se você só executasse o Nmap buscando o serviço dele, você só teria praticamente a porta e o tipo de serviço, mas você não teria o Apache Tomcat. Então, você usar script NSE é muito interessante, que você já pode ser mais preciso na hora de levantar informação. Mas o que mais interessa mesmo no levantamento é você utilizar o Nmap com o Metaxploit. Todo mundo conhece o Metaxploit, né? Alguém não conhece? O Metaxploit ele é um framework que existe payloads, exploits, numa plataforma que você consegue atacar tudo de uma forma fácil e gerencial. Um exemplo bem simples é a gente poder criar um banco de dados na hora de fazer um scan. Eu acho que poucos devem conhecer, mas o Workspace ele é um comando do próprio Metaxploit, que você dá um parâmetro menos A e você cria o Workspace, que é na verdade uma base de dados. E disso você pode importar ou uma saída do scan do Nmap, ou você pode simplesmente usar o próprio Nmap para fazer o scan. Que no caso você tem as mesmas funções, que é o db Nmap. Então você dá db Nmap e o parâmetro que você quiser. Então você pode usar o Nmap da mesma forma, só que dentro do Metaxploit. Aí você pergunta, qual que é a vantagem de utilizar o Nmap com o Metaxploit? É você gerenciar todo o serviço. Quando você faz um scan, você geralmente gospe na tela, a ferramenta gospe na tela diversas informações.
Então você fica meio perdido, fala, poxa, mas como que eu vou filtrar essas informações? E o próprio Workspace a gente consegue filtrar. Um exemplo disso é o comando, que é o services-s, S de search, HTTP, ele vai buscar todo o serviço HTTP que ele encontrou no scan, que o scan já foi executado, então ele fica numa base de dados, e você seleciona a porta que você quer, no caso a porta 80. Um exemplo prático disso é você pegar todo o serviço SSH e conseguir jogar no Metaexploit para atacar, que a gente vai ver agora. Antes disso, só para abordar um pouco as ferramentas que eu utilizei durante o pentest, que a gente pode explorar facilmente misconfiguration, ou ajudar pelo menos. O Burp Suite. O Burp Suite é uma ferramenta que você pode testar, digamos que vulnerabilidades em aplicação web. É uma ferramenta bem interessante, ela tem a versão free dela, mas a Pro dela tem muitos recursos interessantes. Outra Metaexploit que eu abordei, o próprio Google. Por que o Google? Porque a gente não sabe de tudo, tem muita tecnologia que a gente não conhece de serviço. Então, às vezes o Google pode ajudar a gente a procurar até senha default ou alguma coisa do tipo. Script, para quem gosta de programar ou codar, mas é interessante você já ter em mão seus scripts para não ficar perdendo tempo durante o pentest. E o Sparta, que é uma ferramenta que já vem também nativa no Kali, que é um framework que você também tem a opção de executar o Nmap e executar ataque de autenticação forçada. Tem serviço de MySQL, SNMP, tem diversas ferramentas de scan também, como Nikito, entre outras. E agora falar sobre um pouco de ataque de brute force. Você está fazendo de forma errada. Alguns serviços que a gente pode explorar o ataque de brute force, não só também autenticação, mas como também alguns protocolos como e-mail e protocolos de rede, mas principalmente os protocolos de FTP, SSH, RDP, MySQL, são protocolos interessantes que você pode explorar um ataque de força bruta. Para quem não sabe, o ataque de força bruta permite que você teste sequencialmente diversas credenciais de acesso, não necessariamente apenas credenciais de usuário e senha, mas também nomes de serviços. Um exemplo do SNMP, que é um protocolo de rede que você pode pegar informações de dispositivos conectados, é você usar um domínio, uma word list pública, de alguns domínios públicos que ele consulta. Então tem o SMTP, que é um protocolo de e-mail. Você pode enumerar diversos e-mails. Então não necessariamente o brute force é voltado à autenticação. E para a gente trabalhar com ataque de brute force, a gente sempre precisa ter o quê? Uma word list em mão. As word lists, elas precisam ser específicas para cada serviço. Você não vai atacar um serviço SSH ou um serviço FTP usando credenciais de autenticação de um Tomcat, por exemplo, de um web service em Java. Você tem que ser específico para cada serviço. Então, o próprio Metaexploit mesmo já tem um diretório, que é esse diretório aqui, que a gente tem diversas word lists, como por exemplo para sistema SAP, Joomla, temos para iDRAC, entre outros serviços. Então sempre tenha word lists em mão. Essa word list aqui é uma word list em SSH, para serviço SSH, que você pode ver que ela é bem gigantesca, não é só isso daqui no print, mas ela é consideravelmente grande. E eu usei ela para fazer um ataque a qual consegui acesso a alguns switches na rede. Usando agora a parte do Workspace do Metaexploit, ele ajuda nessa hora aqui. A gente seleciona o nosso auxiliar de scanner, ou seja, a gente vai tentar fazer um brute force por esse módulo do Metaexploit. A gente vai setar a nossa word list, que é o caminho dela, set user file, user pass file. O verbose false, porque no caso ele vai gerar muito log na tela, então é interessante que ele só alerte você quando você conseguir realmente invadir o dispositivo. E aqui é o service-s SSH. O que ele vai fazer? Vai procurar todo o serviço que ele achou com SSH, independente da porta. Então, se você não precisa se preocupar se a porta é 20, 22, 22, 22, que ele vai jogar no alvo, que é na opção "-r". E executar o exploit. Feito isso, eu consegui acesso a 6 switch, ok? Tudo com a senha, como você pode ver, root password, senha default de rede. Só que eu exploitei, eu acho que eram uns 20 ou 30 switch na rede. Então imagina você executar cada target um por um, você demoraria muito tempo. Então você trabalhar com o Workspace, ele permite que você consiga, de uma forma eficaz, atacar diversos dispositivos ao mesmo tempo. E com isso eu iniciei a sessão, eu estava como root, peguei as senhas dos outros usuários, e aí você parte para a parte de pós-exploração, que não é o nosso foco. Mas a partir daqui você teria acesso como root no switch. Então vocês imaginam já a outra etapa, que é pós-exploração no ataque. Outro exemplo bem interessante, que eu acredito que seja boa parte das vulnerabilidades internas, é sempre ter um servidorzinho ou alguma aplicação com Apache. Para quem não conhece, o Apache Tomcat
ele é um web service em Java, ok? E muitas vezes que ele é instalado, é deixado sempre uma tela de autenticação default, uma página web. Então, feito na mesma lógica, eu vou mostrar um vídeo, mas só para vocês entenderem o comandinho simples. Eu selecionei o exploit do próprio Tomcat, selecionei o nosso payload, que vai fazer a nossa interface com a nossa vítima, que é um Java Matter Repeater Reverse TCP, ou seja, vou ganhar uma conexão reversa. Setei a porta, o usuário era um usuário padrão, que era um Holy One e Tomcat, a senha, e o nosso IP e um exploit. Feito isso, a gente tem um ataque. Eu não posso mostrar por questões de confidencialidade o ataque, mas esse vídeo aqui seria um exemplo de um pós-ataque que eu gravei durante a execução do meu trabalho. Então aqui eu fiz o Nmap, eu peguei o serviço do Tomcat, daqui era um vídeo demonstrativo durante a apresentação da empresa, são IPs internos, tá? Então não tem perigo nenhum, não tem nem nome da empresa nem nada. Feito isso, eu fiz uma varredura, descobri o serviço do Tomcat, eu entrei no Tomcat Manager, que é a página de autenticação, a senha eu não vou falar, mas estava como senha padrão, e eu peguei uma shell minha, uma shell.war, e dei um deploy, ou seja, já executei minha shell, e ela já apareceu, ela apareceu aqui. Feito isso, eu fui até o meu caminho da shell, que era uma shell que permitia comando remoto na máquina, via prompt de comando. É uma shell que eu estava como administrador, então eu poderia fazer praticamente qualquer coisa. Com isso, são comandos demonstrativos, eu listei os processos da máquina. O interessante dessa máquina é que ela tinha o Capasker, para quem usa o Capasker e acha que é um antivírus muito bom, não acho que seja. Eu mudei o usuário dele, upei a shell, o Capasker não dedicou nenhuma, digamos, atividade maliciosa. Aí eu mudei a senha do administrador, porque ele tinha o Remote Desktop habilitado. Então, logo após disso, eu fiz uma conexão remota com a máquina. Ok? E aqui ele vai mostrar o serviço do Capasker e eu vou desabilitando ele só com o Netstop. Aqui o Capasker. Aí eu dou o Netstop e parei o antivírus da máquina. Primeiro, falha do Capasker. Pode perguntar. O usuário normal. Era aquele Holy 1 Tomcat e tinha outras senhas também. Tipo Tomcat e Holy 1. Ele subiu no sistema operacional como usuário normal? Não, ele subiu como as falas shell. Não, eu falo no serviço abaixo Tomcat. Lá no Linux. Sim, sim. Subiu como root ou subiu no lugar normal? Isso eu não sei. Praticamente estava como root, porque, assim, eu não sei te falar quando que o usuário instalou o serviço, eu não sei se ele estava com poder administrativo ou não, entendeu? Mas, assim, o importante é que a minha shell, eu consegui poder administrativo na máquina. Ficou claro? Sim. Então, feito isso, eu parei o serviço do Capasker e aí você começaria o pós-ataque. Aí aqui é só um printzinho do comando Remote Desktop que eu dei na máquina, ou seja, eu já tinha alterado o usuário da máquina, então eu fiz um Remote Desktop, criei um usuário com um super administrador, e assim começaria o pivoting, a movimentação lateral, que você usaria essa máquina para atacar outras na rede. Outra vulnerabilidade bem comum de misconfiguration, mas não tanto no lado externo, mas sim no lado interno, é o FTP Anonymous, todo mundo já deve conhecer. O FTP Anonymous permite que você autentique no serviço FTP com uma credencial Anonymous, ou seja, não tem usuário e senha, você dá Anonymous e você entra. Isso é uma vulnerabilidade de misconfiguration devido ao administrador não ter tirado essa permissão de autenticar como Anonymous. Então, deixa eu explicar o comando aqui. Usei um auxiliar normal, do FTP Anonymous, peguei todo o serviço FTP, joguei como alvo e dei um exploit. No caso, tinha dois servidores vulneráveis. Assim, aí essas informações aqui não são, digamos que delicadas, mas as que eu peguei eu censurei, que eu não posso mostrar. Mas dentro desse leak aqui, tinha informação de salários, tinha informações de estratégia de empresa, tinha de produção. E o mais interessante é que eu achei uma pasta com suporte de TI, que dentro dessa pasta tinha um arquivo com credenciais de outros serviços, como FTP interno, FTP externo, tinha serviço também de MySQL. Então, a partir daqui, você já conseguiria linkar toda a empresa, ok?
Outra autenticação comum também, mas agora usando o Burp para explorar, é o sistema SAP. O sistema SAP, para quem não sabe, é um sistema que apoia a empresa, que ele praticamente é o coração da empresa. Utilizando o Burp Suite, eu não consegui mostrar a POC real, mas só consegui pegar o print do que eu mandei para o cliente. Eu peguei o Burp, eu capturei requisição, que era essa requisição aqui de autenticação. Eu mudei o parâmetro dela para mim poder inserir meu payload pelo próprio Burp Suite e coloquei uma word list enorme. Vocês podem ver que o request aqui é 3.425, ou seja, demorou pra caramba. E mais uma falha de segurança, no sentido de não ter um AF ou algo me inibido no ataque, mas também dá para bypassar o AF e tudo mais, mas não tinha o AF, aqui o meu payload, a senha era de mim, o status deu 200 ok, e o tamanho da resposta você pode validar que ele realmente conseguiu autenticar. Feito isso, eu entrei no sistema SAP, eu tinha contabilidade financeira, contabilidade gerencial, diversas outras informações que eu não posso mostrar também, e com isso também tinha a questão de usuários, eu podia criar, excluir usuários, apagar todo o workflow deles, que é o desenvolvimento, e assim por diante. A listagem de diretório também é algo bem comum, nada mais é que você não ter uma index dentro do seu servidor, então ele permite você visualizar todos os arquivos no próprio server. A listagem de diretório permite que você consiga pegar, às vezes, arquivos sensíveis e muitas vezes não pegar nada. Muitas vezes você vai achar listagem de diretório de Apache, com exemplo de instruções de código, com imagens, com logos, e você não vai achar nada. Mas muitas vezes você consegue pegar credenciais, você consegue pegar alguns backups da aplicação, você consegue pegar qualquer dado sensível, até mesmo senha. Um exemplo disso foi dois diretório listen que eu peguei, que tinha os logs, tinha também o backup aqui, tinha outras informações de senha também, adpassword.txt, e bem triste, né? Mas existe muito disso ainda. E esse pentest que eu fiz foi há 3 meses atrás, então não é algo que você fala, caramba, as vulnerabilidades tão besta, tão ridícula, que ainda existe. Por isso que a gente fala que o lado interno é mais sensível, né? Porque o lado interno muitas vezes não é tratado com a devida conscientização de segurança, então eles acabam deixando de lado e só pensando para o lado externo, vou colocar um firewall daqui para fora, então daqui para fora eu penso numa arquitetura de segurança. E muitas vezes internamente acaba tendo esses buracos, ok? No começo eu citei que qualquer protocolo, ou melhor, qualquer dispositivo TCP a gente pode explorar, como a IoT. Um exemplo disso, eu peguei uma balança de pesagem, que era uma balança que se ela não funcionasse, a produção da empresa não aconteceria, ok? E acho que não vai servir mais esse aparelho aqui. E com isso, eu falo, poxa, mas eu não conheço uma balança de serviço. Era um modelo tipo TP 530. Como que eu vou invadir uma balança de pesagem, né? Eu pensei. Aí tem 2 maneiras que eu descobri. Uma é o Google, consultar o Google, obviamente. E um site que eu achei bem interessante, que é o Clean CSS, que ele tem diversas senhas de produtos default, de produtos que eu nunca ouvi na vida. Como, por exemplo, a iDRAC eu não conhecia, da IBM. Muitos produtos que você encontra no meio do caminho, de suíte, com umas senhas muito loucas, você encontra nesse site aqui, que tem, o pessoal posta as possíveis senhas e eles marcam como ok ou negativo se a senha deu certo. Então é um site bem interessante para vocês buscarem senhas de produto. E usando o Google, usei uma dork bem simples, eu procurei na URL o modelo dessa balança, que é IND 560, e procurei dentro, né, do corpo da página qualquer coisa relacionada ao login ou administrador. Primeiro resultado, eu consegui achar o manual dela. No manual dela falava que a senha primária era administrador e que não tinha senha, ok? Então, eu autentiquei e realmente era essa senha, admin e sem nada. Aí vocês podem ver, caramba, o cara não mudou a senha default. Aí com isso eu tive acesso à balança. Essa balança podia mudar os parâmetros de pesagem dela. Eu podia também resetar o terminal dela, fazer qualquer coisa que eu quisesse. Um exemplo disso, como eu disse, se eu paro essa balança, o cara tem um prejuízo de milhões, porque era algo muito crítico na empresa, muito mesmo. E a última parte da apresentação, praticamente, é a parte de dispositivo de comunicação. Eu dei uma enxugada em cada tipo de dispositivo, mas encontrei muito mais dispositivos.
praticamente 60% das vulnerabilidades que eu encontrei dentro da empresa foi de misconfiguration, as outras eram relacionadas à falha de aplicação web mesmo, como SQL Injection, entre outras. Mas a parte de dispositivo de comunicação é muito interessante porque a gente tem esse tipo de dispositivo que eu não conhecia até então, que é um dispositivo de videoconferência, geralmente são utilizados pela diretoria, sala de reuniões, telefones e DVRs. Um exemplo bem simples é a questão de telefone. Peguei uma rede lá que estava com todo o range da rede, que é um range de telefonia, estava com o usuário padrão, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não conhecia a senha desse Unify, que é o da Cisco, e fui lá no site daquele Clean CSS e consegui pegar a senha, que na verdade era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que se eu fizesse uma autenticação forçada ou um brute force, eu estava levando o bloqueio da aplicação. Então a cada 5 requisições que eu mandava, ele bloqueava. Então fazer um brute force às vezes pode ser prejudicial. E com acesso ao telefone, eu tinha diversas aplicações, diversos serviços que eu podia habilitar, como log, aí você já iniciaria a parte de pós-ataque, que seria você grampear o telefone, você a partir para outras partes. O que eu evidenciei foi o acesso ao SSH, eu habilitei a SSH temporariamente e tinha acesso ao dispositivo. Na parte de pós-exploração, essa parte era bem difícil, porque você teria que conhecer o produto, que nem você vai pegar um tipo de telefonia, um tipo de um sistema específico, então você tem que saber como, por exemplo, grampear um telefone. Não é algo default, é algo que é voltado ao produto que você está invadindo. Esse aqui, como eu disse, era um dispositivo de videoconferência, ele estava com acho que o Telnet SSH habilitado, e esse dispositivo aqui ele permite gravar vídeo, emitir som, uma videoconferência comum mesmo. E com ele eu consegui pegar uma chamada em andamento. Eu brinquei até de subir e mutar a chamada. Aí depois vieram correndo na sala vendo o que aconteceu. Mas outra forma aqui que eu conectei foi via SSH. Vocês podem ver que no comando do SSH, ele não é um SSH que dá um acesso a um shell do Linux, por exemplo. Ele dá, digamos que, comandos pré-configurados para você poder configurar o seu dispositivo, ou você poder gerar um log ou gravar alguma chamada. E a parte bem que todo mundo já conhece, a parte de monitoramento, que são as câmeras DVR. Essas aqui são imagens reais do meio de produção da empresa, mas isso não impacta em nada. É a parte mais deliciosa. Senhas default em câmera, é bem comum também em DVR. Engraçado aqui que o mesmo usuário era a mesma senha, então era de mim, aí a senha era de mim, 888, a senha também era 888, Rodrigo e a senha também era Rodrigo. Então, configuração incorreta de dispositivo. E com isso, você pode conseguir acesso a câmeras de lugares que não deveriam permitir acesso, como guaritas. Se for um ambiente de um banco, por exemplo, você não pode ter acesso aos cofres e tudo mais. Mas isso já entra no ambiente mais sigiloso. E a última parte é como você pode precaver isso. É bem simples, configure o seu dispositivo corretamente. Não só você configurar uma senha, uma política de senha legal, mas você também fazer uma análise de código, um código review na sua aplicação, para ver que muitas vezes algumas bibliotecas também, que são habilitadas no servidor, permitem você atacar. Eu não abordei isso porque são ataques mais específicos, mas em outras palavras também, um IPS, um IDS e um firewall pode ajudar para você num ataque de brute force, só isso, mas também isso não impede de um atacante ter sucesso. Para mim, essas 3 dicas são as mais interessantes, que eu citei a política de senha, como eu disse, tirar a autenticação default e configurar uma senha correta. Segmentar a VLAN eu acho muito interessante, porque eu conseguia andar nas VLANs de administrador, para VLAN de TI, RH e tudo mais. Então, é interessante você segmentar a VLAN para você não poder andar na rede, porque a partir de uma máquina eu comecei a atacar a rede toda. Autenticação desses 1x, que foi até já comentado nas palestras anteriores, ela também não é só Wi-Fi, mas também rede cabeada. Então, quando você espeta o cabo de rede no seu notebook, ele vai validar o domínio, vai validar o antivírus e o certificado da máquina, para ver se realmente ele pode pegar o endereço IP. Okay? Então, isso é uma forma de evitar que qualquer um espete seu cabo de rede ou entre na rede. Beleza, pessoal? Obrigado.
Música